Hey Dev, como é que você tá? Tudo bem com você? Espero que sim, se não espero que fique, tá? Primeiramente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aí, seja você novo por aqui ou seja você já velho de casa, né? Tô trazendo um conteúdo bem bacana pra vocês hoje, que é como fazer um sistema de cadastro usando PHP e MySQL, tá? Eu só queria deixar alguns avisos antes da gente ir pro conteúdo. O primeiro dele é que eu vou deixar os códigos dessa videoaula, ou seja, o meu banco de dados que eu usei, na descrição do vídeo para download, o código de HTML que eu usei básico, tá? E o arquivo de conexão. Vocês vão ver aí que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, beleza? E como eu já vou deixar, que eu falei, os arquivos de banco de dados e tudo mais, eu queria dizer que para você absorver o conteúdo dessa videoaula com qualidade, com excelência, é importante que você tenha noção básica aí de HTML e banco de dados, tá? É, Se você ainda não tem o Champ instalado no seu computador, não sabe nem como é que funciona o desenvolvimento web, essa videoaula ainda não é para você. Eu vou fazer uma videoaula específica para você que está começando, tá? Mas essa videoaula, você precisa ter aí no mínimo o seu Champ instalado, saber o básico aí de HTML e o básico aí de banco de dados, beleza? Agora, sem mais enrolação, bora lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, se vocês ainda não sabem, né? Imagino que já saiba, mas eu vou deixar o banco de dados aí embaixo. E como é que você vai fazer para adicionar esse banco de dados? Você vai entrar aqui no seu phpMyAdmin, né? Entra no seu Google aqui e coloca localhost /phpMyAdmin. Vai acessar essa página aqui, que são os seus bancos de dados. O seu champ precisa estar aberto com o Apache e o MySQLi executado, tá? Ou seja, abre o champ, executa esses dois aí, tá? Os dois verdinhos. Beleza, os dois estão funcionando, pode fechar. Acessou o phpMyAdmin, você vai criar um novo banco de dados aqui, tá? Clique em novo ali e coloque aqui BD cadastro, igual tá aqui, onde eu tô passando o mouse aqui, ó. BD cadastro. Assim, exatamente assim. Se você quiser colocar um outro nome, fica à vontade. Só lembrar aí, no caso, de trocar depois no código, porque no código a gente vai precisar do nome desse banco de dados, tá? Criou, ele vai aparecer aqui na esquerda. Você clica aqui na esquerda, no caso, você vai em importar e vai escolher arquivo. E aí você vai escolher aí o arquivo, no caso que eu deixei para download. Você vai baixar o arquivo e aí você vai selecionar em qual pasta que ele está aqui e selecionar o arquivo, tá? E depois que importar, você vai ter algo parecido comigo aqui. Na verdade, idêntico ao meu banco de dados, né? Com uma tabela chamada usuário com 3 campos, que vão ser aqui o ID, o login e a senha. Beleza? Agora vamos lá para o nosso código, pessoal. A primeira coisa que vocês precisam saber é algo que eu imagino que vocês já saibam, mas eu queria ressaltar isso daqui. Quando a gente está fazendo, esse daqui no caso, né, é o meu código o meu HTML, tá? Básico o meu formulário de cadastro aqui no caso. Quando a gente está fazendo ou um cadastro, ou um login, ou uma pesquisa que envolve campos que eu possa digitar, né? Eu estou preenchendo um formulário em HTML. Nada mais estou fazendo que um formulário. Ou seja, isso daqui ele vai ser enviado para um arquivo, né? Que vai fazer as consultas no meu banco de dados usando esse formulário. Ou seja, isso daqui vai enviar todos esses campos, né? Que eu digitar aqui, eles vão ser enviados como um formulário só. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso saber para onde vão ser enviados esse meu formulário, tá? Ou seja, eu já coloquei a tag aqui de formulário, ou seja, form. O método que a gente vai usar, tá? A gente precisa ter isso dentro do form aqui, ou seja, eu estou falando que ele é um formulário. Eu abro ele antes do meu primeiro campo do formulário e fecho ele depois do último, que no caso é depois do meu botão, beleza? Dentro desse formulário eu preciso ter algumas coisas. Eu preciso ter o action, que é o que? A minha ação. Mas você pode entender isso daqui como assim, como se ele estivesse fazendo a pergunta, né? Quem que vai levar esse formulário até o banco de dados? Quem que vai fazer as consultas? Quem que vai manipular esse formulário? A gente vai fazer um arquivo para fazer essas manipulações. Tá? Então eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de processa.php. Beleza? Ou seja, esse arquivo que vai fazer as manipulações do meu formulário. Ou seja, qual vai ser o meu action? Qual arquivo que vai ser encarregado disso? O processa.php. Beleza? E o meu método vai ser post. Qual é a diferença entre isso? Se você sabe, beleza. Se você não sabe, o método post ele vai pegar esse formulário e vai enviar para o arquivo que vai fazer a manipulação, no caso que é o meu processo, né? Em uma forma oculta, ou seja, você não vai ver isso sendo feito. Você só vai ver que lá você vai receber esses dados, você não sabe como. Agora, se eu coloco o método get, que é esse daqui, quando eu digitar os campos aqui e clicar em cadastrar, ele vai enviar tudo que foi digitado aqui pela URL do meu site, ou seja, vai aparecer aqui. Isso não é interessante, né, pessoal? Por quê? Porque, olha, minha senha tá aqui, ela fica toda pretinha, eu não consigo ver. Não consigo ver o que é minha senha, né?
Mas agora, se eu estivesse utilizando o get, quando eu clicasse em cadastrar, por mais que não mostre aqui, ia aparecer aqui minha senha, pessoal. Então não é importante, porque tira a segurança do seu site. Né? Então é importante que você use sempre o método post aí. A não ser que seja alguma coisa que você não tenha importância em vazar, né? Ou seja algum dado que não é importante, que não é dado pessoal de alguém, que não é senha de alguém, que não é documento de alguém, aí você pode usar o get, mas eu aconselho até nesses casos usar o post, beleza? Beleza. Outra coisa que eu tenho, esses 3 arquivos eu vou deixar para vocês aí. O processo ele vai estar vazio, o processo eu não vou deixar, só vou deixar esses 2 aqui, tá? E vocês vão criar junto comigo esse arquivo processo. Esse conexão, o que ele faz no caso? Como eu disse, o meu processo ele manipula os meus dados, ou seja, ele vai pegar o meu formulário, que está dentro do index aqui no caso, o meu campo login, meu campo senha, e vai manipular ele, ou seja, eu vou fazer consultas no banco de dados utilizando os dados desse formulário. Beleza? Mas eu preciso ter uma conexão para que esse arquivo consiga manipular, ou seja, se ele vai fazer consultas no banco de dados, eu preciso conectar ele ao banco de dados, né? Para ele fazer essas consultas. Eu poderia vir aqui e digitar esses códigos aqui, essas 13 linhas, dentro do arquivo processa. Mas imagine se eu precisasse criar mais um arquivo de conexão. Além do arquivo de cadastro, eu criasse um login, por exemplo. Eu teria um outro arquivo processa, né? E aí eu teria que fazer essas 13 linhas de novo. Então eu crio um arquivo conexão ali, e aí eu só preciso chamar esse arquivo dentro da onde eu precisar, né? Dos meus arquivos que vão manipular o meu formulário, que aí fica mais fácil, eu só preciso incluir uma linha, em vez de precisar incluir 13 aí. Beleza? E vamos lá, se você não sabe disso, quando eu estou passando um formulário aqui, os campos eles vão ser capturados pelo name dele, tá? Ou seja, o que está dentro do name aqui é que eu vou referenciar da onde que ele está capturando esses dados, porque eu preciso capturar esses dados dentro do meu arquivo processa para poder fazer as manipulações, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar esses dados lá, correto? Eu já falei que esse arquivo que vai fazer as manipulações e já falei que ele vai ser enviado a partir de post, mas eu preciso receber esses dados lá. Então a gente vai entrar aqui no arquivo processa. Primeira coisa, eu vou abrir um PHP básico aqui, né? Opa. Eu abri aqui sem querer, não, né? Ah, não, foi só a pesquisa mesmo. Abri o meu PHP básico e o que eu falei com você? Eu poderia incluir aquelas 13 linhas de conexão aqui, mas como eu já tenho um arquivo de conexão que faz isso, eu só preciso vir aqui e dar um include, né? Ou seja, eu preciso incluir aquele arquivo de conexão aqui. Include underline once, ou seja, inclua uma vez para mim aí, né? O meu arquivo conexão, tá em letra minúscula, né? Conexão.php. .php. Beleza, minha conexão já está incluída. A primeira coisa que eu preciso fazer agora, eu preciso capturar os campos que estão vindo no meu formulário. No caso, o cadastro, quando eu clicar em cadastro, ele vai enviar os dados que estão no campo. Aqui não vai enviar nada porque não tem valor para ser enviado, né? Ou seja, ele vai enviar, no caso, o meu login e a minha senha. Ou seja, eu preciso receber esse login e essa senha lá no meu PHP. E como que a gente faz isso no PHP? A gente cria uma variável, vou criar uma variável chamada login mesmo, que vai receber por cifrão underline post. Lembra que a gente colocou aqui o método post para ser enviado? Ou seja, ele vai enviar como post. Eu preciso receber como post. Então eu coloquei cifrão underline post. Vai receber através do nome, lembra do meu campo, do name lá do meu input? E o input aqui no caso é login. Ou seja, eu estou referenciando que essa variável vai receber tudo que o usuário digitar nesse campo que tem o nome login. Entendeu? Ou seja, recebi esses dados aqui, tá minúsculo lá, cuidado com isso, tá pessoal? Se tá minúsculo aqui, você precisa deixar minúsculo aqui também, que senão vai dar errado, você não vai referenciar certo, tá? E eu preciso receber minha senha, que no caso é a mesma coisa, minha senha vai receber também por cifrão underline post, né? Por método de post, tudo que tiver no meu campo de nome senha, né? De name senha. Coloquei ele aqui, ó, senha. Pessoal, pode ser, como eu estou explicando bem detalhado, que essa videoaula fique um pouco grande, tá? Ou seja, se ela começar a ficar grande, eu vou dividir em 2 partes, dependendo até 3, mas eu imagino que 2 já dê para resolver aí, tá joia? Deixa eu até ver quanto tempo que tá de aula aqui. Por enquanto a gente tá com 9 minutos, tá? Então dá pra gente falar mais um pouquinho ainda. E vamos lá. Eu já tenho esses dados capturados, né? Ou seja, se eu botar aqui um echo, por exemplo, ó, echo, vou botar para imprimir, eu não preciso disso daqui que eu não vou escrever texto. Eu vou botar para imprimir a minha variável login e a minha variável senha. Beleza? Ou seja, eu capturei esses dados aqui. Ou seja, tudo que o usuário digitar
Perdão. Tudo que o usuário digitar dentro desses campos, quando eu clicar em cadastro, ele tem que mostrar para mim. Eu não mandei ele mostrar, não mandei ele aqui, eu eco, né? Escreva, no caso, escreva para mim aí, dê um print na tela para mim do que o usuário digitou lá no login e na senha. Ou seja, vamos digitar aqui, por exemplo, teste e a senha teste 123. Cadastrar. O que ele fez aqui? Isso que eu falei que é importante deixar. Eu não vou fazer corte nessas videoaulas para que vocês vejam, né, o que está acontecendo de erro e tudo mais. Vamos ver por que ele não mostrou na tela para mim, tá? Primeira coisa, lá no meu index eu já estou levando para processa.php. Aqui eu já tenho no meu include, não já? Tenho o meu include. Já capturei meu login. Deixa eu só colocar isso daqui para ver. Eu vou colocar aqui qualquer coisa e cadastrar. Agora enviou. Eu acho que eu errei na sintaxe aqui, né, do campo login. Não sei se é separado por vírgula mesmo. Mas enfim, vou colocar 2 ecos aqui, que eu acabei esquecendo de verdade como é que faz, como é que eu dou eco em mais de uma variável. Deixa eu ver se é por vírgula aqui mesmo. Minha variável login e a minha variável senha. Vamos ver se agora vai ou se vai dar erro. F5. Erro, ponto e vírgula não esperado na linha 8, tá? É importante, como eu falei, deixar esses erros para que vocês vejam aqui o que a gente errou, qual foi a falha minha, porque esse tipo de erro acontece, tá? Por mais que a gente esqueça de um detalhezinho bobo, igual aqui tá falando, que provavelmente o erro foi um ponto e vírgula, né? É importante deixar para vocês saberem, olha, aconteceu um erro comigo, como é que eu resolvo, né? Então é importante a gente aprender a ler esses erros aqui no caso. O que ele tá falando para mim, ó? Inesperado, né? Foi inesperado um ponto e vírgula na linha 8. Qual que é a minha linha 8 aqui no caso? Essa daqui, ou seja, eu tenho um eco aqui, eu coloquei um eco sem querer aqui, e eu não coloquei ponto e vírgula nele. Só que eu não vou usar mais de um eco, então é só tirar ele aqui, né? E já deve resolver o meu problema lá. Beleza? Ou seja, coloquei para imprimir, vou colocar teste aqui, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, né? Cliquei em cadastrar, teste 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, está capturando os meus dados, né? Ou seja, eu já tenho capturado tudo que o usuário digitou no formulário. Se eu tivesse aqui no caso mais dados, né, o login, a senha, e-mail, CPF, eu teria que criar uma variável para cada um deles, né? Ou seja, eu teria que criar uma variável que chamada CPF, um e-mail, né, e receber todos os campos que viessem aqui do meu index, dos meus inputs, né? Como eu só tenho 2, eu já capturei os 2, pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir uma query para fazer a inserção no banco de dados, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente fala query, o que significa uma query, tá? Uma query na tradução aí do português seria inquirir, né? Ou seja, perguntar. Como assim você está perguntando? Você nunca coloca você nunca coloca interrogação ali no código, né? Mas como é que funciona a query? Uma query nada mais é do que ela faz perguntas para o banco de dados e espera resposta. Não são perguntas sem respostas, tá? Ou seja, se eu falo assim, por exemplo, ó, se eu quisesse saber se esse usuário já está cadastrado no meu sistema, eu faria uma query, né? Eu faria uma pergunta assim para o meu sistema. O sistema, ó, faz o seguinte, banco de dados, existe um cara aí chamado João? E aí o banco de dados me responderia, entendeu? E é assim que funcionam as queries, no caso, assim que funciona a minha linguagem PHP. No caso, a gente vai criar uma query aqui que eu vou chamar de query mesmo, uma variável, né? Que vai receber um select, no caso, entre aspas duplas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou inserir, ou seja, o que eu tô falando? Insira into, ou seja, insira no meu campo login, tá login? Deixa eu só conferir se tá mesmo. Tá, login e senha, tá? Ou seja, o que eu tô falando? Eu tô falando pro meu banco de dados o seguinte, ó, insira aí pra mim esse cara dentro da coluna login e dentro da coluna senha, os valores que o usuário capturou lá daquele formulário, né? Ou seja, insert into, qual é a tabela, qual tabela que eu vou inserir no caso, aonde que eu vou inserir? Eu vou inserir primeiro dentro da tabela usuários, tá? Usuários. Eu coloco entre parênteses aqui quais os campos que eu vou inserir, tá? Eu vou inserir no meu campo login e no meu campo senha, tá? No meu campo login e no meu campo senha. Será que isso daqui vai dar erro? Vamos ver, né? No meu campo login e no meu campo senha. Os values, no caso aqui, ó, coloco os values aqui na frente, values. Quais os valores que eu vou inserir nesses campos?
tudo que vier da minha variável aqui chamada login e chamada senha, né? Ou seja, tudo que vier aqui, deixa eu abrir um novo parênteses, tudo que vier aqui eu tenho que concatenar, né? Porque são variáveis no caso. Então vou colocar aqui entre aspas simples, dentro das aspas simples, aspas duplas e com ponto aqui dentro. Tudo que vier da minha variável login e aspas simples, aspas duplas, ponto, e da minha senha, né? Senha. Ou seja, o que eu estou falando para o meu sistema, né? Eu estou falando o seguinte, ó, insira dentro da tabela usuários no campo login e no campo senha, os valores login e senha. Precisam estar, no caso aqui, em ordem, tá? Se eu colocasse aqui os values senha e login, ele ia pegar aqui no campo login do meu banco de dados e ia atribuir o valor que está recebendo aqui na variável senha, tá? Ou seja, eu preciso estar em ordem aqui no caso. Por que eu estou referenciando a variável aqui? Porque eu estou capturando os dados que o usuário digitou no formulário e atribuindo essa variável, né? Ou seja, eu poderia colocar direta, né? Mas eu estou falando assim, eu atribuí essa variável. Ou seja, essa variável, ela armazena o valor que o usuário digitou lá no campo, lá no formulário a princípio. Beleza? Ou seja, eu posso colocá-la aqui porque ela vai receber esses valores. Próxima coisa que a gente precisa fazer. O MySQLi, a gente vai colocar um MySQLi underline query, que é o que isso daqui, tá, pessoal? Para executar a minha query, para executar a minha consulta. Ou seja, aqui, lembra que eu falei que as queries são perguntas do banco de dados? No caso aqui eu estou fazendo a pergunta. No caso é como se eu estivesse pensando na minha pergunta. E o MySQL query ele vai fazer com que essa pergunta seja feita. É como se fosse a minha boca, né? Vai ser feita. E eu preciso passar aqui, no caso, a minha conexão e a minha query, né? Que é o arquivo que eu fiz a minha pergunta no caso. Beleza, eu já teria inserido esses dados. Vamos testar para a gente ver? Vamos testar, ó. Se eu digitar, dar Shift F5 aqui para atualizar a página, e eu vou digitar algum valor, por exemplo, teste e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E cliquei em cadastrar. Beleza, retornou uma página vazia. Mas é claro, eu não falei para ele retornar nada, né? Agora, se a gente vir no nosso banco de dados e atualizar, né? Tá aqui, ó, meu teste, a minha senha 1, 2, 3, 4, 5. Né? O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer ele me mostrar aqui, né? Vamos fazer isso, deixa eu só ver se a aula não tá muito grande. Tá 17 minutos, mas dá pra enrolar mais um pouquinho ainda, beleza? Vamos lá. O que eu vou falar para o meu banco de dados agora? Ele já está inserido no meu banco de dados, ou seja, meu cadastro já está sendo feito, correto? Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero que mostre uma mensagem para o meu usuário dizendo que ele conseguiu se cadastrar com sucesso, né? E como que eu faço isso? Existem algumas maneiras. Uma delas que eu vou ensinar para vocês é o seguinte: quando se faz aqui, no caso, alguma inserção no banco de dados, quando insere um valor dentro do banco de dados, ele, no caso, vai afetar uma linha, ele vai modificar uma linha ou vários, né? Pelo menos uma linha ele vai modificar se alguma coisa foi inserida no banco de dados, beleza? Ou seja, tem uma query no banco de dados, tem uma função que eu posso usar que se chama, eu vou criar uma variável chamada rows, né, de linhas. Ela vai receber o que? O MySQLi underline affected underline rows, né? Recebendo aí a minha conexão. E o que isso daqui faz, pessoal? Por isso que eu falei, eu quero explicar exatamente o que cada um faz. Isso é uma das maneiras, tá? Existem outras queries que eu posso usar aqui. Uma delas é esse MySQL underline affect rows, que ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para mim quantas linhas foram afetadas no banco de dados. Ou seja, se após eu inserir aqui, se o cara conseguir inserir com sucesso isso daí, ele vai afetar pelo menos uma linha. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um if aqui, né, que é o se no caso a variável rows, né, for maior do que 0, então, né, escreva para mim sucesso ao se cadastrar. Quer ver? Ou seja, o que eu estou falando? Esse MySQL query, affect rows, na verdade, ele não traz para mim quantas linhas foram afetadas. E eu falei para você que quando acontece alguma modificação, alguma inserção, alguma
alguém deleta algum dado, alguém insere um dado no banco de dados, ele afeta pelo menos uma linha. Se você fez 2 inserções ao mesmo tempo, ele vai afetar 2 linhas, né? Ou seja, se for maior do que 0, se ele trazer para mim mais do que 0, significa que ele afetou uma linha, ou seja, o usuário conseguiu se cadastrar. Essa query aqui no caso, esse cadastro, essa inserção, ela obteve sucesso. Então eu tô falando, ó, se tiver pelo menos uma linha aí afetada, mostra pra mim que eu consegui me cadastrar, porque isso significa que eu consegui, né? Vamos testar agora, ó. Se a gente voltar aqui, vou dar Shift F5, só para atualizar a página, e vou botar agora o Bruno. E minha senha 12345. Cadastrei. Sucesso ao se cadastrar. Se eu vir aqui no meu banco de dados, der um F5, né? Adicionou mais uma linha aqui, adicionou o Bruno, ou seja, mais uma linha foi afetada, entendeu? Tá pronto o nosso sistema de cadastro? Quase, né? Porque pensa comigo, eu estou cadastrando correto, não tô? Agora imagina se eu cadastrasse aqui de novo o Bruno e a senha 12345 que eu coloquei, né? Agora imagina se eu colocasse aqui, ó, Bruno 12345 e me cadastrei. Sucesso. Aí você vai ver no banco de dados, eu tenho 2 Brunos e a mesma senha nos dois, né? Ou seja, se eu fosse fazer um login, né, no meu banco, como é que eu saberia diferenciar? O nome dos dois são iguais, o login dos dois são iguais, e a senha dos dois são iguais, né? Então não tem como diferenciar. Ou seja, esse login, ele precisa ser único. Assim ela pode ser igual, porque, tipo assim, mais de um usuário pode se chamar um usuário aí de teste e outro teste 1. Os dois podem ser a mesma senha desde que tenha um login diferente, né? Ou seja, a gente precisa permitir que o cadastro só seja feito quando o login, né, no caso, não existir no banco de dados. Ou seja, se ele já existir aqui no banco de dados, eu não posso cadastrar esse login novamente, né? Mas isso daí a gente vai ver na próxima aula, tá? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu aí. Espero que tenha te ajudado e daqui a pouco eu tô de volta. Valeu, falou e fui.